Olá pessoal, meu nome é Luciano Nunes, eu sou especialista na terceira idade, sou enfermeira, sou diretor do Residencial Sênior. Eu estava fazendo um estudo em relação aos idosos, em relação ao grupo que é o grupo de risco. E nós estamos aí vendo aí grandes preocupações de fatores econômicos, outros fatores aí, saúde. E eu comecei a observar que o idoso, e eu percebo que, e é óbvio, né, que o idoso ele faz parte do grupo de risco pela debilidade e pela fraqueza do organismo como todo em relação à idade, né? E os jovens, algumas exceções aí, alguns jovens estão morrendo também. E nós sabemos que tem muitos depressivos, né, na sociedade. E, então eu relacionei, lógico que precisa ser melhor analisado, mas doenças psicossomáticas em relação à depressão, que diminui a imunidade e provavelmente pode estar relacionada à debilidade física desses jovens que não apresentavam doenças de base, sintomas de doenças de base, mas poderia apresentar depressão, que é uma doença que favorece para ter uma fraqueza do sistema imunológico. E o idoso, é óbvio que a imunidade do idoso não se compara à de um jovem saudável, não somente físico, mas mentalmente também. Porque nós já sabemos que as doenças emocionais, os fatores emocionais, depaupera aí todo o nosso organismo, não só o sistema imunológico, mas todo o organismo, um organismo é como um todo, né? Os fatores emocionais. Então, vendo aí o idoso aí, a princípio, nessa porcentagem de mortes, idosos com alterações cardíacas e também e diabetes, hipertensos e também outras pessoas também que entre 40 anos, 50 anos com essas mesmas. Então, eu fiz uma análise dos fatores que declina aí que fatores que estão relacionados ao declínio da saúde do idoso, né? Então, eu relacionei aos fatores alimentares esse estudo, aos fatores alimentares. Então, peguei estudos relacionados aos fatores que interferem na absorção de vitaminas e os fatores que alteram os hábitos alimentares relacionados a fatores fisiológicos, culturais, sociais, que o idoso ele vive. E nós sabemos que, infelizmente, talvez veio até para nós crescermos um pouco aí em relação à pessoa idosa, mas o idoso ele vive aquele jeitão, né? Muitos moram sós, às vezes é uma idosa que cuida de um idoso, né? Às vezes a família é muito atarefada, os filhos. Então, eu fiz um estudo em relação a fatores fisiológicos do idoso, o idoso, o fator que debilita muito a imunidade do idoso é a pouca secreção gastrointestinal, porque o idoso ele é um pouco desidratado, né? O idoso é um pouco desidratado. Então, o idoso ele das alterações fisiológicas do envelhecimento, né, do idoso é a perda da sensação de sede. E ele fica desidratado. E com isso ocorre a diminuição da secreção gastrointestinal. E essa secreção gastrointestinal diminuída faz com que também o organismo absorve menos vitamina B6. E já tem vários estudos, né, e já é comprovado que o déficit de vitamina B6 altera aí o sistema imunológico, fazendo
com que o organismo fica mais propenso a infecções. E o declínio da vitamina B6, ácido fólico, vitamina C, vitamina D e vitamina E diminui em muito a potência do sistema imunológico contra fatores infecciosos, vírus, bactérias. E já também comprovado que as vitaminas do complexo B também, que são a B1, que é conhecida como tiamina, B3 e B12, o déficit dessas, do complexo B, mais o ácido fólico e o ácido ascórbico, que é a vitamina C, também faz com que os idosos, a deficiência dessas vitaminas, fazem com que os idosos também desenvolvam aí perturbações neurocognitivas. Então, nós sabemos, nós que trabalhamos, aí eu trabalho, e outros também que trabalham há muitos anos com os idosos aí, sabemos que de cada 10 que chegam numa ILPI, numa instituição de longa permanência para idoso, eles apresentam aí algum tipo de demência, demência de Parkinson, demência de Alzheimer e demência mesmo propriamente dito relacionada ao envelhecimento e queda aí de alguns neurotransmissores aí, tipo dopamina, acetilcolina, serotonina e outros neurotransmissores relacionados a essas doenças degenerativas. O estudo que eu fiz relacionado a fortalecer o sistema imunológico do idoso, relacionado à tiamina. A tiamina ela é uma vitamina do complexo B muito importante também no sistema imunológico. E nos estudos que eu vi, busquei o conhecimento e também nós já estamos sabendo que as doenças mais... o Covid ele apresenta aí um aspecto aí mais grave em diabéticos e cardíacos, cardiopatas, né? E também dei uma aprofundada também nesse estudo e verifiquei que o diabético ele tem um déficit de tiamina, porque o diabético ele começa quando ele tem muito açúcar no sangue, né, que é o que caracteriza a diabetes. Então ele começa a perder, ele começa a urinar. Não deveria passar açúcar nos néfrons, né, que é como se fosse uma rede para passar as impurezas, mas como tem muito açúcar no sangue, então começa a passar no néfron e começa a ter uma lesão aí, me apresenta uma síndrome nefrótica e ele começa a perder tiamina na urina. Então, um fator importante. Um outro fator que eu fiquei super feliz também é que a tiamina, ela fortalece o sistema nervoso, né? Os músculos e o coração. E além do que também a queima do metabolismo, né? Acelera o metabolismo. Então, esse presente estudo aqui que eu estou fazendo está relacionado agora nesse momento, fortalecer o idoso, a prevenção. Então, já verificamos o quê? Que o déficit da secreção gastrointestinal diminuindo a absorção de vitamina B6 e o déficit da vitamina B6 junto com ácido fólico, vitamina C, D e E diminui muito o sistema imunológico e outras também do complexo B que altera aí nessas alterações aí neurocognitivas. E relacionei também a diabetes num déficit de tiamina relacionado à síndrome nefrótica e a relação tiamina
cardíaca. Tem estudos que já comprovam, tem estudos que comprovam que pacientes cardíacos com insuficiência cardíaca, após começar a fazer uso do tiamina, houve uma regressão na patologia, na doença, e o paciente ele teve uma melhora muito grande. Esse estudo aqui é uma proposta que eu quero fazer aí para o governo, para toda a comunidade de saúde, que eu quero que compreenda muito bem essa ótica aqui relacionada à deficiência aí, do idoso, e principalmente a imunidade, que é o fator que pega mesmo pro Covid, né? Que nós já sabemos que a mutação que teve da proteína-chave é o que torna esse vírus mais virulento, e mais a proteína também que camufla aí do sistema imunológico do hospedeiro, né? Em relação também à deficiência do hospedeiro, é óbvio. E esses jovens que estão morrendo aí, que precisamos fazer estudos, mas que podem ser que sejam imunodepressivos. E também levar em consideração também a idade cronológica, biológica desses idosos aí, idosos velhos, né, que estão sobrevivendo ao Covid aí com mais de 90 anos, e outros aí menos de 60 anos, 50 anos aí, que estão falecendo aí, indo a óbito em relação ao Covid, podendo também ter uma depressão, um fator. Na maioria dos idosos também, eles apresentam também uma depressão, porque eles perdem, né? E o idoso é estigmatizado, eles são vistos na sociedade como um problema, o idoso é estigmatizado, né? Então, o idoso ele perde os filhos casam, vão embora, então a síndrome do ninho vazio, que eu já falei algum tempo atrás no canal Terceira Idade em Foco. Então, o idoso também apresenta, a maioria dos idosos, uma depressão. Então, a depressão também diminui também o sistema imunológico também, e nas pessoas depressivas também apresentam um déficit de tiamina, de acordo com os estudos que eu analisei, Bireme, Cielo, Lilacs, e alguns estudos aí relacionados também a micronutrientes aí do estudo de Portugal, né? Que também em relação a fatores culturais e alimentares também, porque os alimentos ricos em tiamina, carne cozida, abobrinha, suco de laranja, feijão preto. Então, a alimentação também está muito relacionada ao déficit, mais a depressão, fatores psicossomáticos, e mais os fatores fisiológicos, como a secreção e a absorção de nutrientes, sabendo que também o duodeno também do idoso não absorve mais carboidratos e nutrientes como um jovem, né? Então, levando em consideração também a parte da dentição do idoso, que ele não tritura o alimento, dificultando também a ingestão dessas vitaminas aí. E o que eu quero propor é fortalecer o idoso com 3 fatores. Fortalecer os idosos com 3 fatores super importantes nesse momento aqui. Quais são? Já falei um pouco em relação ao quê? Porque tem o Príncipe Charles, que ele passou pelo Covid, mas é uma esperança para a sociedade o Príncipe Charles ter passado por isso. E aí o Príncipe Charles, ele, com o estilo de vida dele, com a alimentação dele, com os cuidados que ele tem, obviamente que ele vai ter um suporte maior para enfrentar o Covid, como ele enfrentou e já está bem, como um general do Exército aqui do Brasil também, em relação ao que é o estilo de vida, a alimentação, os cuidados que tem. Então eu queria propor para nós auxiliarmos os idosos nesse momento, mas antes de fazer a proposta definitiva, eu quero falar também da anemia que o idoso apresenta. O idoso ele apresenta uma anemia, e quando nós vamos fazer a admissão do idoso,
A maioria das vezes ele está, maioria desidratado e hipocorado. Desidratado e hipocorado, né? Dá para ver na mucosa ocular, nos lábios, né? Aquela região vermelha dos olhos já bem esbranquiçada já. Então, olha que interessante, olha que interessante. O ferro, ele é muito deficiente. E é óbvio que o ferro, a ausência do ferro, né, que vai causar anemia, né? Ele que dá aquela coloração no sangue, e é o ferro que transporta o oxigênio. O ferro, ele se junta com o hemo da hemoglobina e ele vai até os pulmões, e no momento da hematose, que nós inspiramos, então está passando aqui pelos capilares aqui, aqui são microvasos aqui em torno dos alvéolos aqui no pulmão, e ali faz uma difusão facilitada, né, do mais concentrado para o menos concentrado. Então há uma concentração maior de oxigênio dentro dos alvéolos, que passa para os capilares, e CO2 dos capilares para os alvéolos, e na inspiração nós liberamos o CO2. E dentro dessa difusão, aí o nome é hematose. Então, o idoso que ele tem anemia, ele é um idoso que, se eu tenho um idoso anêmico, ele é um idoso que está chegando aí, ele é um idoso que está chegando na minha emergência, ele é um idoso que ele é suspeito de Covid, ele é um idoso anêmico, diabético. Então esse idoso vai potencializar, mesmo ele não sendo diabético. Vou deixar aqui claro uma coisa, que se esse idoso ele está com sintomas de Covid, ele vai evoluir para um quadro grave. Por quê? Porque o sangue que transporta o oxigênio, o ferro está diminuído, que se liga na molécula de oxigênio. Então, o corpo inteiro respira. Então, nessa deficiência, numa gasometria que é colhida, ele vai apresentar com muita mais facilidade, uma acidose respiratória. Propenso a ser entubado mesmo, uma acidose respiratória, porque tem, né, o pH do sangue é alcalino, né, e tem a parte ácida, e nosso pH ele está ali meados de 7,3, então 7,2, então é um pH neutro, nem alcalino nem ácido, tem que manter ele ali numa certa medida, né, porque é o que faz com que precisa entubar esse paciente, e a acidose ou alcalino, mas geralmente é acidose mista também em relação à parte metabólica do organismo, né? Então, esse idoso com deficiência de ferro. Então, eu quero propor aqui, esse vídeo aqui ele é muito importante. Eu fico feliz de poder ter adquirido esse conhecimento, para estar nesse momento aqui ajudando, cooperando. Nós temos esses princípios. Então, eu queria propor isso aqui. Eu quero que esse vídeo, eu peço a você que você espalhe mesmo esse vídeo, que ele chegue na mão do governo, na mão secretário de saúde. Eu sou enfermeiro, também tenho um compromisso com a sociedade, e eu quero propor que três coisas. Complexo B, ácido fólico,
ácido ascórbico e noripurum para os idosos. Esse, porque já sabemos que vai ter pessoas que vão ter esse vírus que vai apresentar apenas uma coriza e outros que nem coriza vão apresentar. E outros que já vão apresentar o quadro grave e já sabe quais são essas pessoas que já têm uma doença pré-estabelecida, uma doença de base. Já conversei, isso é fato, está em estudos, eu tenho como provar, Cielo, Biré, Menilakis, esse estudo está sendo desenvolvido e está sendo melhorado. Então, a aplicação de noripurum, que é ferro, intramuscular, complexo B, intramuscular e ácido fólico via oral. Essas 6 medicações, mas pode ser feito também, porque tem complexo B também, porque a tiamina, ela também faz parte, é a B1 do complexo B, é B1, então a tiamina ela faz parte do complexo B, mas também tem a tiamina também, que ela você pode comprar tiamina diretamente, comprar a tiamina, não o complexo B, mas se você compra o complexo B, porque já vem B6, que já vai fortalecer o sistema imunológico B6, com B1, que é a tiamina, com mais o ácido fólico, e o noripurum intramuscular. Isso daí. Se esse vírus ele está tendo uma prevalência maior nessas pessoas, e o que é isso, justamente isso, porque vai morrer provavelmente 3, 4 mil pessoas. Como essas pessoas vão estar? É isso que nós precisamos ver. Como essas pessoas que estão morrendo, porque apresenta, esse não tinha problema nenhum, aquele outro não tinha, mas não se sabe do sistema imunológico. Hoje em dia já se sabe que a doença do século é a depressão. Nós já sabemos disso, que a doença do século é a depressão, e nós temos que fortalecer o sistema imunológico, porque a diferença está no sistema imunológico. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até o fim. Passe para o maior número de pessoas que você conheça esse vídeo, que chegue no presidente, que chega nas autoridades de saúde. E isso é um princípio, esse é um princípio muito eficaz, né? Então já tem, claro, as vacinas que estão sendo estudadas, vai chegar um período, mas no momento agora de impacto, fortalecer o sistema imunológico. Fortalecer o sistema imunológico. Além dessas medicações, você tem que, o seu pai, levar em consideração seu avô, sua avó estão comendo bem, não estão, o que está comendo, o horário que está comendo, eles perdem muito apetite, hidrata também muito, vai ser interessante. Então, espero que vocês tenham entendido sobre esses fatores aí. Então, noripurum intramuscular, ferro, fortalece muito rápido o organismo, fortalece, aumenta muito ferro. O complexo B também tem intramuscular também, e também tem comprimido, e tem tiamina comprimido também. Ácido fólico comprimido e o ácido ascórbico você pode estar fazendo um suco de laranja. Aí. É interessante você colocar um iogurte também, fora essas medicações, um iogurte na dieta do seu pai, logo cedo pela manhã. Se ele não tem esse costume, conversa com ele, ajuda, verifica se ele está conseguindo deglutir esse alimento, se ele está bebendo água suficiente, orienta ele que ele precisa beber água suficiente. Muito importante mesmo esse cuidado aí. Tenho certeza que em relação ao que está acontecendo, que o Covid ele está prevalecendo sobre sistemas imunológicos deprimidos e se torna uma doença severa aí sobre um sistema debilitado. Então, conversa com seu pai, orienta, visita seu pai mais vezes. Não vou dizer agora, dependendo da sua rotina, para não estar indo também, mas você, de uma certa forma, ajude, não só lavando as mãos, mas também na alimentação. Esse cuidado dessa medicação aí vai ajudar muito. Muito, muito, muito. Eu espero poder
poder ter colaborado aí. E eu acredito que se todos nós aqui agora começarmos a investir nisso, o governo, todos, eu tenho certeza que vamos diminuir bem aí esse número. E essas pessoas também que de repente, nossa, eu sente aí uma tristeza, às vezes chora, alguma coisa aí também, façam aí uso de uma dieta boa aí, suco de laranja, fortalece aí os depressivos, o suco de laranja, iogurte, carne, feijão preto, fortalece o sistema imunológico, se cuida. E agora a luta é pela vida. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe nossa nação, abençoe o mundo. Ele sabe de todas as coisas e que o amor dele venha nos alcançar nesse momento e que nós também possamos também aprender um pouco e crescer com tudo isso.